Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o sinal do Fi e agradeço mais uma vez estarem assistindo este programa. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores que estão mantendo esse programa cultural e filosófico, justamente para que nós possamos engrandecer o nosso conceito de filosofia e um pouco de história junto, né? Então, gostaria de agradecer a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo. Gostaria de agradecer também a Goldbag, sacolas ecológicas feitas em TNT que substituem até 500 sacolas plásticas. Pense na sustentabilidade, Goldbag é o caminho certo. E agradecer a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja, localizada em Estância Velha. Pois muito bem, nós vamos então hoje para o nosso programa número 21 da série, né? E entrar no segundo de Aristóteles. Hoje nós vamos falar sobre o Aristóteles como grande pensador. Primeiro ponto, eu sempre falo sobre livros, né? Eu já mencionei que eu tive a oportunidade de ler até um pouco mais de 10 mil livros, continuo a ler sempre, porque vamos ao princípio de tudo, só sei que nada sei. Então, eu vou apresentar aqui uma relação de livros e um pequeno resumo de cada um dos poucos livros que eu consegui, fontes aristotélicas genuínas. O primeiro deles é o Organon, né, que é um conjunto de textos reunidos em uma base de forma lógica e aristotélica. Então, a primeira introdução de lógica. Tá? Nós vamos recomendar também um livro de física. Física, minha gente. Física, 2.400 anos atrás, física. Trata-se da natureza, das causas, dos princípios, do movimento e da mudança. Totalmente hermético, cabalístico ao máximo. O livro do céu, que investiga os corpos celestes e as esferas que compõem o cosmos. Vejam que ele já estava colocando o universo como um pulsante, né? O próximo que eu recomendo é Da Geração e Corrupção. Aqui ele entra na parte da política tradicional e a política que não prestava e o que ele sugeriu na época como a transformação do mundo, como ele era feito, né? E trazendo os lixos à tona, né? Então nós vamos falar, recomendar esse livro, Da Alma, né? De Anima é o original. Vocês já devem ter ouvido falar em Anima Mundi, né? Anima mundo, ou seja, é a alma do mundo, uma teoria sobre as faculdades da alma, né? Como percepção, nutrição, intelecto, como o ser humano pode desenvolver isso. Isso é uma joia rara. Parva Naturalia, que escava temas como a memória, o sono, os sonhos, a vida e a morte. É um dos poucos momentos esotéricos que ele menciona alguma coisa. Aqui nós temos uma obra fantástica que nós vamos até explorar ela hoje, Ética a Nicômaco,
e como um dos seus filhos discute as virtudes, a amizade, a eudaimonia, que é a felicidade, né? Florescimento daquele ímpeto, né? E a importância da razão na vida ética. Vejam a importância que ele já dá para os seus filhos. Nós não estamos falando dos alunos do liceu. Aí ele fala da ética a eudemo, ou seja, como juntar a ética com o princípio de felicidade. Então, são questões éticas, com diferenças, falando de temas, novamente, um pouco da alma, um pouco da virtude, e aí ele menciona a palavra amizade. Vejam que ele não é uma pessoa assim, de muitos amigos, ele é uma pessoa bastante desconfiada com amizades. Ele chega no apogeu sobre a reorganização dos governos no livro A Política, ou simplesmente Política. E, se não me engano, esse livro, Política, que ele também escreveu com outro nome, República também, são 8 volumes, não é um volume só. Tá? Discute as diversas formas de governo e ele entra realmente de cabeça com relação ao Estado e o conceito de justiça. Tá? Mais um clássico, né? A Política 2 dele, que discute a forma de um outro conceito alterado da própria política. Tá? Nós temos também, para recomendar, a Constituição de Atenas. Aqui ele fala das leis instituídas. E vejam bem, eu vou mencionar uma vez, mas depois eu vou tratar sobre isso. Aqui ele diz que só é cidadão quem nasceu em Atenas. E só pode ocupar cargo quem nasceu em Atenas. E só pode ser regido pela democracia os cidadãos. E vejam que interessante, ele não era de Atenas. Ele não era cidadão de Atenas. Então ele falava contra ele mesmo. E aqui na parte do livro Retórica, ele dá uma aula de como trabalhar técnicas de persuasão e a importância do ethos, pathos e logos, né? Que são a parte dos conhecimentos, a parte do desenvolvimento humano. Esse foi um dos principais passados para Alexandre o Grande. Né? Aí ele escreve um livro especificamente para o Alexandre, chamado Retórica a Alexandre. Aqui ele resume o que ele fez durante todo o tempo que ele treinou Alexandre para ser o governante, para ser o rei. O jovenzinho Alexandre, o pequenininho Alexandre, teve então resumido aqui um trabalho muito bem elaborado. Ele escreveu sobre a poética, né? Ele não acreditava que a poesia fosse algo somente abstrato e jogado ao ar, ao vento. Ele dizia que a poesia poderia ser uma questão essencial de tragédia, enredo, caráter, pensamento. Lembre-se, o Ser ou Não Ser, eis a questão, de William Shakespeare, baseou-se nesse livro. Tá? Ele escreveu sobre metafísica, aí a coisa é um pouco mais técnica, né? Sobre a existência, a realidade, a natureza do ser humano, uma das obras mais complexas e influentes, porque a metafísica dele diferenciava da metafísica original de muitos outros filósofos. Mais uma recomendação, Aristóteles, olhem a imagem em que Aristóteles está caminhando junto com Platão, e Aristóteles é o mais escuro na imagem, e ele aponta para o chão. Tudo veio da Terra. Ele acreditava que o centro da Terra era a origem da filosofia grega, romana e qualquer outra, enquanto que Platão apontava para cima e dizia, não, é tudo inspiração de Deus, é tudo inspiração divina. Então esse livro aqui
é vamos chamar de um livro de gênios com lavação de roupa, farpas entre eles. E ele não quis nem saber, ele transformou isso num livro para mostrar o ponto de vista dele e denegrir, obviamente, o mestre que então ele deixou para trás. E por último, esse é um compêndio de um livro chamado Aristóteles para Todos, supostamente escrito pelo próprio Aristóteles, talvez por Nicômano, tá? E ele tinha um outro filho que não seguiu a carreira de Nicômano, mas que poderia ter feito um resumo. Vejam que Aristóteles foi o mais jovem dos três grandes a morrer. Ele morreu com 62 anos, né? Então, a ética de Aristóteles é voltada para a razão prático-teleológica. Lembra da teleologia? No sentido da busca das coisas por um bem, sendo em busca também das ações humanas que devem ter um melhor objetivo, cuja a finalidade é encontrar-se a si mesmo e, a partir daí, ele tratar da felicidade. Então, vamos falar sobre o livro Ética Nicômano, tá? Onde a obra do livro 5, né, ele fala sobre a teoria da virtude. Todos aqueles livros que nós comentamos ali, nenhum deles é somente um exemplar, tá? São vários volumes, dependendo das obras ali, tem alguns que chegam a 15 volumes. Então, ele trata do caráter, o caráter virtuoso, e ele diz a Nicômano como ele deve reger a sua vida diante do sistema clássico grego. Nicômano já é um cidadão de Atenas, então ele é diferente do pai, então ele poderia falar pelo pai. Então, possui a essência da natureza, a finalidade, né? A finalidade da eudaimonia, como falamos, sobre a felicidade. A felicidade nunca pode ser esquecida por Aristóteles. Em todo momento ele é identificado dentro do fim, justamente assim. Os dois extremos são aqueles que, para Aristóteles, são ruins. Um é da própria, o lado, vamos dizer, esquerdo da omissão, e o outro do excesso, ou então os dois são vícios, né? E no centro nós temos a virtude. Bom, os vícios podem ser tanto as paixões, assim como pode ser a ignorância, né? Mas o objetivo da virtude é justamente atingir a natureza da felicidade, que é a justa medida que nós encontramos em todo o propósito da vida de Aristóteles, né? Pela prudência, o frênesis, né? O frênesis é justamente a ponderação do justo ponto, é o ponto médio, é a ponta mediana, admite excessos, seja o excesso de amor, seja o excesso de ódio, vice-versa. E lembre-se daquela história que ele disse, ou é um ou é outro. Pois é, aí nós chegamos à virtude, né? Que para ele a virtude é um princípio de coragem, é a medida contra a covardia, que é a omissão, e também a temeridade, que é o excesso, né, do outro extremo. Então, nós temos novamente esse gráfico dizendo que o homem não pode ser o extremo em momento algum, se ele quer a felicidade. Ele tem que ter um meio de trazer isso a uma contemporização, que eu diria assim, é difícil, né? A gente conseguir entender isso nos dias de hoje, onde nós assistimos coisas que foram adquiridas por hábito, né? E nós esquecemos que a virtude, né, e a própria ética, diante do que o mundo nos transpõe, é bastante perigoso. Não é sutil, ele é denso, né? Então, ele afirmou que o homem
só existe dentro da própria polis. Então ele transforma-se num zoom politikon. O que é um zoom politikon? É o zoo, é o zoológico, é um zoológico político, que o ser humano é ontologicamente derivado da polis, ou seja, da cidade, e a sua existência só serve para a sua cidade no seu meio político, desde que ele seja um cidadão dessa localidade. Então, não poderia nascer de um ponto e ir para administrar outra cidade, porque ele não seria um cidadão daquela cidade. A cidadania era da polis de origem. E vejo novamente uma contradição de Aristóteles. Ele falando tudo isso, ele não era de Atenas. Né? Então, a felicidade que ele tanto procurava estava justamente na ponderação do fato dele não ser da polis, mas ensinar aos homens da polis que eles deveriam ser, através da excelência das virtudes, que se chama ET, né? E através do sofrise. Né? O sofrise é justamente a forma que excede algo que seja ou um vício ou uma paixão. Dessa forma, o próprio Aristóteles se dizia um ser humano equilibrado. Né? Então, ele trazia na lógica as suas virtudes, né? E aí ele dividia essas virtudes em dianoéticas, né? Que são as teorias racionais, como arte da ciência, sabedoria, o intelecto, e a própria prudência, que é a frônesis. A prudência que para ele era tudo na moderação intelectual, tá? E ele também colocava a ética como importante, que advém da palavra ethos, né? Conseguindo, através do hábito da ética, atingir um padrão de excelência. Aí ele tem, por uma questão de visão, ele tem a temperança, né? Que é a moderação da dor e do prazer, a experiência, a arte da moderação, a fortaleza, que é justamente a coragem moderada, entre a coragem e a covardia, lembre-se dos dois extremos, né? A generosidade moderada, não ser avarento e não ser pródigo demais, a parte da justiça, que ele entra na justiça comum dos homens, mas ser justo no ponto de vista de conduta. Então, para o próprio Aristóteles, é uma forma que leva à prática da moderação pelo caráter. Ou seja, ele tem a temperança, a fortaleza e a generosidade dentro desse caráter. Além disso, ele tem a justiça, que é o papel principal, fundamental, para que essas leis sejam cumpridas e que ele consiga, então, transformar um cidadão em uma pessoa virtualmente de bem, na plenitude do seu trabalho, mesmo sendo escravo, né? Mas que os donos, os escravos, têm que ser ricos, têm que ter posses. E dentro das posses tem que ter escravos. E se for para ter amigos, amigos interessantes, porque ele tem que pensar. Para isso ele precisa o máximo possível de escravos, então ele apenas tem amigos ricos, né? Ele pode ter várias mulheres se ele quiser, mas ele tem que ter tempo para poder desenvolver suas ideias. Isso foi uma influência muito grande na vida de Karl Marx. Mas aí nós entramos na justiça política dele. Ele divide a justiça política em natural, né, que é a tendência universal de variáveis do ser humano, podendo sofrer modificações, tá, conforme a lei da natureza. E ele compara, então, que o homem deve sempre usar o braço direito. Por quê? Porque ele diz que o ambidestro, ou seja, o famoso canhoto,
são poucos e têm pouca força. Então ele já usa o braço direito, como ele diz, o braço de fogo. Então, tem que escrever com o braço direito, tem que lutar com o braço direito, e o máximo que pode fazer é se proteger com o escudo com o braço esquerdo. Né? E dessa forma ele contraria a crítica dos sofistas, que diziam que um homem bem treinado poderia tanto escrever com a mão esquerda como com a mão direita, que ele poderia sempre ser corrigido mentalmente, e ele aqui tenta provar que não, nós nascemos com um propósito, e esse propósito é justamente de seguir as leis da natureza. Ainda dentro da justiça, nós temos a convencional, que ele chama de nomicon de Caraion, que são as normas baseadas na pura convenção da ordem, né? E daí ele usa o sistema de aplicação de justiça como distributiva, a cada um por seu mérito. Mérito significa conhecimento, posses, escravos. Então, quanto for, ou maior for a excelência de um aristocrata, maior é o seu prestígio diante da politeia, ou seja, diante dos outros moradores da mesma polis. Né? E isso ele trabalha numa proporção geométrica. O que é uma proporção geométrica? Ela dá pulo, ele não quer desestimular ninguém a limitar seu conhecimento. Ele quer que as pessoas leiam, estudem, façam a evolução pessoal de forma que atinjam um patamar onde o crime não vai ser mais cometido. Mas aí nós temos uma outra forma de justiça, né, que é a justiça corretiva. E quando houver um mal cometido, um crime, a proporção de punição deve ser 2 vezes maior do que o crime cometido. Tá? Aí, valores da época é que faziam isso. E aí ele fez uma questão de equilíbrio das vontades, né, dos indivíduos através da voluntária, né, que é a relação que ocorre sem problemas, mas por livre vontade, a injustiça ou o crime involuntário, que é quando um desequilíbrio, existe um abuso, um estado desequilibra, uma força, uma proporção, aí ela é aritmética, né? E a questão da equidade, né? Que serve para todos dentro do meio jurídico, que é a norma geral em que, se caso, vamos dizer assim, provado que houve uma inadequação de procedimento do cidadão da polis, um juiz, que normalmente é um ancião, ele vai pegar e vai fazer o julgamento daquele indivíduo e dar, então, o seu castigo e trazer novamente a paz à polis. Né? Então, a polis tem uma responsabilidade subjetiva sobre o injusto, né? Que é um nexo causal, é um acontecimento, a injustiça, que é uma vontade intencional da pessoa, que, segundo Aristóteles, pode ser tanto injusto sem ter cometido uma injustiça. Aqui é o conflito do A que não pode ser X. Né? Então, o julgamento é justamente sobre o nexo causal e sobre uma ação voluntária. Ou é uma coisa ou é outra. E ver o agente que provocou essa situação. Os tipos de erro podem ser por conduta, por causa de dano, conduta razoável, né? A conduta da causa que extrapola a conduta razoável do ser humano é justamente a ignorância. Né? Então, quanto mais ignorante, mais próximo de cometer um crime e uma injustiça. Com isso, ele estuda também a conduta não consciente
e não deliberada, né, daquele que cometeu um ato ignorante. Tá? E dessa forma ele faz com que o ser humano transite livremente pelas, digamos assim, ruas, todos sendo formatados da mesma maneira. Em outras palavras, a mesma educação que é dado para um, segundo o próprio Aristóteles, é a mesma educação que é dada para todos. Só que aqueles que se distinguiram na sua educação, que não pararam no limite, né? Eu uso sempre a comparação da nota mínima, né? Tem pessoas que estudam uma vida inteira, mas estudam pela nota mínima. Eles vão ser o quê? Um profissional nota mínima. Se a nota mínima é 5, é 5. Se a nota mínima é 7, é 7. E neste caso, Aristóteles, ele obviamente lutava para que todos fossem nota 10. Vamos graduar de 1 a 10. O zero absoluto não existe, porque aí seria a parte vegetativa, como eu disse, né? Zero é vegetativo, é imóvel, não faz nada, ele não soma, não subtrai. Então, e nós podemos dizer que, para ele, os próprios escravos eram talvez os que estavam na nota de 5 para baixo, e ele não entendia que os escravos deveriam ficar de 5 para baixo. E se nós fôssemos colocar nos dias de hoje, ou nos tempos modernos, vamos dizer assim, a escravidão praticamente não existe mais no mundo, ela é atípica, né? Mas nós temos os mordomos, que se colocar em outra forma de pensamento, o mordomo é uma pessoa clássica, educada, com ótimos e refinados toques, luvas brancas, etc., que faz tudo para o seu patrão e é obviamente remunerado, né? Eis a relação de Karl Marx com relação a isso, que vai entrar em outro programa que nós vamos conversar. Então, espero que tenham gostado dessa parte aí de Aristóteles, né? E aguardo que, desejando então uma ótima semana, um ótimo dia para todos, aguardo todos no próximo programa, fazendo o sinal do FI e deixando então as minhas saudações a todos. Muito obrigado por terem assistido mais um programa. Até a próxima. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.